Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina crescer sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody. E por quê? Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso.
Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana é estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam uma ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer, sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então, ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody. E por quê? Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um.
Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que, mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso. Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana é estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta.
O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer, sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então, ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody. E por quê? Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso.
Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam uma ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer, sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então, ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um.
Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que, mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso. Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana é estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta.
O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody. E por quê? Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que, mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso.
Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana é estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam uma ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer, sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então, ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody. E por quê? Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um.
Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que, mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso. Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana é estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam uma ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta.
O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer, sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então, ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody. E por quê? Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que, mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso. Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina.
Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam uma ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer, sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então, ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody. E por quê? Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso
e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que, mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso. Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam uma ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa.
E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então, ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody. E por quê? Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que, mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso. Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes,
um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana estranha porque ele some sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam uma ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Imagina crescer, sendo treinada desde pequena para ser uma assassina profissional. Tô falando sério. Nada de escola normal, coleguinha, parquinho, nada disso. A Ana, nossa protagonista, foi resgatada no Vietnã, ainda criança, por um cara chamado Moody, que por sinal também é um assassino de elite. E ele não salvou ela só por bondade, não. Ele viu talento na menina. Desde então, ela virou tipo uma filha para ele. Só que ao invés de ensinar matemática, ele ensinava como dar tiro e sumir sem deixar rastro. Bonita a relação deles? É, mas também é bizarra, né? A Ana cresceu virando uma verdadeira máquina de matar. Só que ela não sai por aí matando qualquer um por dinheiro. Não. Ela e o Moody escolhem bem os alvos. Gente ruim, criminoso pesado, corrupto, esse tipo de gente. É o famoso limpeza da casa. Só que, como você deve imaginar, esse tipo de trabalho atrai inimigo e dos brabos. E aí o problema começa. O que acontece é o seguinte. Um dia, depois de uma missão normal, a Ana volta para casa e descobre que o Moody foi assassinado. Do nada. Um cara que é praticamente impossível de pegar foi eliminado como se fosse nada. Claro que ela fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles.
Tipo aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. A Ana está num casarão no Vietnã, agindo com uma precisão absurda. Ela entra no lugar como se fosse invisível, elimina os alvos sem fazer barulho e some como se nunca tivesse estado ali. A gente já vê de cara que essa mulher não tá brincando. Ela é esperta, rápida e perigosa. E é nesse início que o filme já dá o tom. Muita ação, tudo milimetricamente planejado e uma personagem principal que tem o controle total da situação. Logo depois, a gente conhece o Moody, o mentor dela, interpretado pelo Samuel Jackson. O cara já é mais velho, mas ainda manda bem. É tipo o mestre dos mestres, sabe? Foi ele que salvou a Ana quando ela era criança, lá no Vietnã. Ela estava cercada por violência, perigo e ninguém para cuidar dela. E foi aí que o Moody apareceu. Levou a menina, cuidou dela e treinou como assassina. Uma relação meio doida, mas muito forte. Eles não são pai e filha de sangue, mas o laço entre os dois é tão forte quanto. Os dois continuam trabalhando juntos depois de adultos, mas cada um com sua vida. A Ana tem uma livraria. Isso mesmo, uma livraria chique, toda organizadinha. É a fachada perfeita. Quem olha para ela ali toda elegante, jamais imagina que a mulher passa a noite metendo bala em mafioso. Mas esse contraste é legal, mostra que ela é mais que uma assassina. Ela é inteligente, gosta de livros, tem uma vida comum ou tenta ter. Só que essa tranquilidade dura pouco. O Moody começa a investigar um nome antigo, Edward Hayes, um cara que eles achavam que já estava morto. Mas parece que esse homem ressurgiu das sombras, e quando ele começa a cavar essa história, as coisas desandam. Do nada, o Moody desaparece. A Ana é estranha porque eles somem sem dar sinal nenhum, e isso não é normal. Ela vai até a casa dele e encontra tudo virado de cabeça para baixo. E então, encontra o corpo. O Moody foi morto. Assim, frio, rápido, cruel. E pior, deixaram o corpo para ser encontrado, como se fosse um recado. Claro que a Ana fica devastada, mas mais do que triste, ela fica furiosa. E quando a Ana fica com raiva, meu amigo, ela vira um furacão. A partir daí, a missão dela muda. Agora não é mais sobre matar quem contratou. Agora é pessoal. Ela quer vingança. Quer saber quem ousou tocar no Moody e por quê. Só que essa investigação vai levar ela para um buraco bem mais profundo do que ela esperava. Começa com uma pista aqui, uma armadilha ali, até que ela chega num nome do passado, um tal de Edward Hayes, um figurão misterioso que todo mundo achava que estava morto há décadas. E aí, o negócio esquenta mesmo. Porque para chegar nesse tal de Hayes, ela tem que enfrentar um monte de capanga, de armadilha e até mesmo um outro assassino experiente, um cara chamado Rembrandt, vivido pelo Michael Keaton. E olha, esse cara não é qualquer um. Ele é calmo, elegante, perigoso e tá sempre um passo à frente. Só que a Ana também não é qualquer uma, né? O mais doido é que mesmo com os dois sendo inimigos mortais, rola uma tensão entre eles. Tipo, aquela mistura estranha de respeito com atração, saca? Eles se enfrentam, quase se matam, depois tomam vinho e trocam ideia como se fossem velhos conhecidos. É uma relação intensa, cheia de tensão e imprevisível. Enquanto isso, a Ana vai desenterrando os segredos por trás da morte do Moody e descobre que a coisa toda estava muito acima do que ela esperava. Tem traição, mentira, jogo duplo e até o passado dela entra na roda. Tudo se conecta. O que parecia ser só um assassinato isolado vira parte de uma rede gigante de corrupção e encobrimento, envolvendo gente poderosa e muito perigosa. E para derrubar esse sistema, a Ana vai ter que colocar tudo em risco. Tudo mesmo. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar.
Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.